Olá, meu nome é Paulo Sgobi, sou médico neurologista e hoje iremos conversar um pouco sobre a Síndrome de Guillain-Barré. A Síndrome de Guillain-Barré, também conhecida como polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, é uma doença neurológica que acomete de 1 a 5 indivíduos para cada 100 mil habitantes da população por ano. A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica adquirida de natureza inflamatória, na qual o nosso sistema imunológico monta uma resposta de defesa normal contra estruturas do nervo periférico, e o ataque imunológico ao nervo periférico, com consequente inflamação, leva a manifestações motoras, sensitivas e autonômicas que compõem o quadro clínico da Síndrome de Guillain-Barré. A Síndrome de Guillain-Barré usualmente se inicia em 2 a 4 semanas após um processo infeccioso, sendo que em 70% dos casos os sintomas surgem após uma diarreia causada por uma bactéria chamada de Campylobacter jejuni. A Síndrome de Guillain-Barré também pode ocorrer após quadros de infecção das vias aéreas, como uma gripe, um resfriado ou uma pneumonia, e nos países tropicais como o Brasil, é muito comum a relação e o desenvolvimento da Síndrome de Guillain-Barré após infecções virais transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como o dengue e a infecção pelo Zika vírus. A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença que acomete indivíduos em qualquer faixa etária, não tem nenhuma predileção por gênero, raça ou etnia, e se não for precocemente diagnosticada e tratada, apresenta altas taxas de mortalidade e sequelas importantes. Usualmente, os pacientes com a Síndrome de Guillain-Barré vão apresentar um quadro de fraqueza muscular nas pernas, com dificuldade para mexer os pés, dificuldade para andar, dificuldade para subir escada, dificuldade para permanecer em pé. Em questão de horas a poucos dias, essa fraqueza muscular vai evoluir e vai ascender, acometendo também os membros superiores, com os pacientes apresentando dificuldade para manipular objetos com as mãos, dificuldade para mexer os braços. A musculatura da face usualmente é acometida nos pacientes com Síndrome de Guillain-Barré, que podem apresentar dificuldade para falar, dificuldade para comer, dificuldade para sorrir e até mesmo dificuldade para fechar os olhos. A manifestação mais grave na Síndrome de Guillain-Barré é o envolvimento da musculatura respiratória, que pode levar a queixa de dificuldade para respirar, falta de ar e até mesmo insuficiência respiratória aguda, com necessidade de intubação orotraqueal, traqueostomia e suporte de ventilação mecânica para que o paciente possa continuar respirando. Os sintomas sensitivos na Síndrome de Guillain-Barré usualmente são concomitantes às manifestações motoras, e o quadro mais característico é uma sensação de formigamento ou anestesia na região dos pés ou das mãos, que pode acometer também as pernas e os membros superiores. As manifestações conhecidas como autonômicas na Síndrome de Guillain-Barré decorrem do envolvimento de uma parte especial do nosso sistema nervoso periférico, chamado de sistema nervoso autônomo. E as manifestações mais comuns na Síndrome de Guillain-Barré do ponto de vista autonômico são alterações da frequência cardíaca, com taquicardia, que corresponde ao aumento dos batimentos cardíacos, ou bradicardia, que seria a diminuição dos batimentos cardíacos, quadro de hipotensão postural,
que é a diminuição da pressão arterial quando o paciente fica em pé, alterações do hábito intestinal e dificuldade para urinar, devido à retenção urinária e um mau funcionamento da bexiga. A síndrome de Guillain-Barré é uma emergência neurológica e deve ser prontamente diagnosticada e tratada. O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré é feito de acordo com critérios clínicos, de acordo com os sintomas e a história que o paciente relata ao médico e de acordo com achados de exames subsidiários. Os exames complementares mais comumente realizados na síndrome de Guillain-Barré é o exame da eletroneuromiografia e a coleta do líquido cefalorraquidiano. O exame da eletroneuromiografia permite estudar e avaliar a condução elétrica no nervo periférico, que usualmente está comprometida na síndrome de Guillain-Barré, e a análise do líquido cefalorraquidiano vai permitir detectar sinais de inflamação que envolve o sistema nervoso periférico. O tratamento da síndrome de Guillain-Barré consiste em 2 processos: um tratamento medicamentoso específico e um tratamento de reabilitação. O tratamento medicamentoso específico na síndrome de Guillain-Barré é realizado com um medicamento chamado imunoglobulina humana, que é administrado por via endovenosa, numa dose específica que é calculada de acordo com o peso do paciente e administrada num período de 5 dias. Uma outra alternativa no tratamento medicamentoso dos pacientes com síndrome de Guillain-Barré é a realização de um procedimento chamado de plasmaférese, na qual o sangue do paciente passa por uma máquina que é capaz de filtrar e separar os anticorpos que atacam o nervo periférico. O tratamento de reabilitação na síndrome de Guillain-Barré é tão importante quanto o tratamento medicamentoso e requer o acompanhamento com profissionais de fisioterapia, tanto do ponto de vista motor como respiratório, acompanhamento com fonoaudiologia, nutrição e suporte psicológico para os pacientes e os familiares. A síndrome de Guillain-Barré deve ser prontamente reconhecida, porque se precocemente diagnosticada e tratada, diminui a probabilidade do indivíduo evoluir a óbito ou permanecer com uma sequela permanente. Sendo assim, qualquer paciente que apresentar um sintoma que remeta à síndrome de Guillain-Barré deve procurar imediatamente um serviço de pronto atendimento ou um médico neurologista para que ele possa ser devidamente avaliado, realizar os exames necessários para o diagnóstico da doença e iniciar o quanto antes o tratamento, já que quanto mais rápido iniciado o tratamento, menor a probabilidade do paciente evoluir a óbito e menor também a possibilidade dele permanecer com uma sequela permanente. Casa Hunter. Nossa luta é pela vida. Todas as vidas têm o mesmo valor.